Shalom. Você já deu glória hoje? Dá mais um glória aí. Ô, glória. Se tivesse que terminar o culto, a gente já estaria feliz. Estaríamos felizes, né? Porque a palavra falou conosco, o dízimos e a oferta falou conosco, os louvores nem se falam. E hoje, para a misericórdia do Senhor. Ah, Senhor, só Jesus na minha vida. Antes de orar e falar da palavra, eu confesso aos irmãos e quero pedir perdão. Que é no altar que tudo começa e é no altar que as coisas acontecem. Eu confesso que eu fiquei igual a Jacó, lutando com o anjo. Há um tempo que eu disse a Deus que eu não queria mais. Eu digo, meu Deus, esse não é meu dom. Não quero, não faz isso comigo, por favor. Mas nós estamos vivendo o rio de Deus. E vamos entender nessa noite tudo sobre o rio de Deus. A pregação, esses dias, tem falado conosco através do apóstolo, né? Deus tem usado ele para dar esse tema. E hoje, espero em Deus que a palavra fale com vocês e que eu seja um instrumento do Senhor. Amém? E eu disse, Deus, eu não quero. Eu fiquei igual a Jacó, lutando, né, contra Deus. E o apóstolo me pegou na escada e disse que eu ia pregar hoje. Eu disse, não faz isso comigo, por favor. E quanto mais você faz, mais ele te dá uma porrada. Quanto mais você faz, imagina Deus conosco, né? A gente está, às vezes, igual a Jonas Fujão. Aí, Deus vai esperar ainda que eu vou lhe pegar. Deus tem misericórdia de mim. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai. Deus, estamos aqui na Tua presença mais uma noite, mais uma vez, com os nossos corações alegres no Senhor, Pai. Ah, Deus, nada tenho, nada sou, se não vier do Senhor. Se não vier do Teu trono. Pai, estou aqui na obediência. Tu sabes como eu estou hoje, Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai fazer, porque é o Senhor que faz. Deus, eu só não posso perder o temor ao Senhor, meu Deus. Mas tira de mim todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda falta de capacidade. Porque tudo provém do Senhor, Deus. Me usa nessa noite para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus, com aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Fala conosco, meu Pai, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos para que haja transformação em nós, para que haja mudança de mentalidade, mudança no comportamento. Forja, Senhor, nessa noite o nosso caráter, conforme o Senhor. Que tenhamos a Tua identidade e vivamos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Usa nessa noite a minha vida, em nome de Jesus, como instrumento Teu. Que eu suma e que o Senhor apareça, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá mais um glória, porque eu estou nervosa. Glória. Oh, glória. Seja exaltado, Senhor. Seja adorado neste lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje eu pedi liberação do trabalho para eu poder mergulhar mais um pouquinho na palavra, mas não teve acordo. Não teve acordo. O patrão deixou eu chegar um pouquinho mais tarde, mas já sabe, então me perdoem aí qualquer coisa, mas a palavra ela vai ser ministrada em nome de Jesus e que Deus tenha misericórdia. Vamos abrir aí no livro de Ezequiel. Eu sei que muita gente ministra, né, fala dessa palavra, já conhece essa palavra, mas o Senhor se revela e fala de forma diferente, todos os dias. Eu posso ler essa palavra 10 vezes e falar ela 10 vezes, mas todas as vezes ela vai falar comigo e com vocês de forma diferente. Amém? A gente vai ler o 47. Deixa eu ver minha pesca aqui, viu, minha gente? Porque só Deus na causa da vaza.
A gente anota tanta coisa, mas eu acho que não fala um terço. O tema, eu não sei se colocaram, mas o tema é medidas de fé em níveis de profundidade. Quem quer se aprofundar aí mais em Deus? Quem quer buscar essa profundidade? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ou seja, em outra tradução, 1000 côvados, né? Mas é que é equivalente a 500 metros. Ele me levou para o outro lado do rio. Pode se assentar, igreja, desculpa. Ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Vai gravando. Todo mundo já sabe dessa palavra, mas primeiro ela estava nos tornozelos. Ele pediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois, mais 500 metros, chegava à minha cintura. Ou, em outra tradução, aos lombos, né? Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficava cheio de peixes, porque sua água tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Eden-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de rede, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes e de todas as espécies, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessa árvore nunca secarão, nem cairão, nem sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pelas águas do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Até aqui. A gente está sendo ministrado esse tempo, né? Sobre esse tema maravilhoso. E é como a diaconisa Carol falou, e foi bem feliz na colocação dela em relação a ela pegar essa palavra, porque tudo é a fé. Não adianta o apóstolo, qualquer pessoa que estiver aqui ministrando falar algo, porque a fé ela é aquela coisa, né? É individual, cada um tem a sua. Então, a gente vai ver aqui os níveis de profundidade, os níveis espirituais, os níveis de busca. Gente, minha boca fica assim porque eu fico nervosa, mas vai passar, vai dar certo. E aí, ela falou sobre isso. Então, ela está crendo. Então, se ela está crendo, vai acontecer. Se eu estou crendo, vai acontecer. De acordo à vontade do Senhor. Não a nossa vontade, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele é soberano. E aí, eu anotei uma coisa aqui interessante. O rio, ele não nasce da terra. Vocês sabiam disso? Da onde nasce o rio?
segundo a palavra, entendimento espiritual, da onde ele nasce do santuário. Nós vimos aqui na palavra que ele nasceu de onde? A visão que Ezequiel teve foi da onde a água vinha do altar. Então foi a visão que ele teve, primeiro ponto. Então as águas, elas não nascem da terra, elas nascem do santuário, mostrando a verdadeira restauração que vem da presença de Deus. Então a gente vai ver aqui que a árvore, lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, que traz frutos, né? Várias árvores à beira do rio, trazendo frutos e folhas, né? Que se renovam. Isso é restauração. Então, para nossas vidas, acontece isso à medida dos níveis. Então, Deus, ele tem medidas para nós. Então, tudo é sobre medida. Primeiro ponto, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão onde o anjo de Deus lhe conduz até o templo do Senhor, onde a fonte, ela brotava no altar. O anjo chamava Ezequiel para seguir cursos de água, e depois de 500 metros, ele mudava de nível. Ou seja, primeiro ponto, as águas estão no tornozelos, calcanhares. Então ele vai andando mais um pouco. Então ele vai sendo levado, né, para essa corrente de água. E depois a água vai batendo aonde? No joelho. Então ele vai avançando. À medida que ele vai avançando, a água, ela vai subindo. Mas interessante é que ele mergulha, na verdade. A cada nível é que ele vai descendo, né? Não é que essas águas vão subindo. Se a gente entender um pouquinho, a gente vai ver que ele vai descendo, ele vai buscando. É a nossa vida espiritual. E quando nós buscamos o Senhor, a gente vai mudando de nível. A gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, vamos ter mais experiências com o Senhor. E depois as águas, elas começam a subir novamente e vai até a cintura ou os lombos, né? Que às vezes tem traduções que falam que até o peito. Há um ponto de as águas começarem a tomar ele por um todo e não mais ele conseguir andar a pés. Ou seja, o anjo manda, ele leva ele novamente à beira. Então ele volta. Isso significa que Deus, ele nos faz enxergar de onde nós estamos, em que nível nós estamos e o nível que nós podemos chegar. Mas Deus, ele mostra, mas quem tem que buscar somos nós, né? Então, isso é cada nível que ele vai tendo, ele vai aprendendo, né? Então, ele tem essa visão, e quando ele tem essa visão, o rio, ele começa a fluir na vida dele. Então, Ezequiel, ele foi um sacerdote, né? Todo mundo já sabe, e ele teve uma missão. Ele foi chamado para ser atalaia, para ser vigiar, né? Então, ele tinha uma missão de levar esperança, futuro para o povo de Israel. No momento do exílio na Babilônia, né? Que ele foi levado por Nabucodonosor. Então, ele começou a ser trabalhado para ele ser profeta. Então, ele tinha essa missão. Deixa eu ver outro ponto que eu anotei. Não é o rio que o homem controla, mas é o rio que conduz o homem. Então o Senhor, ele começa a mostrar a Ezequiel que ele é dependente. Quando a gente vê que as águas, ela dá no calcanhar, né, ou no tornozelo, a gente vê que é um nível. E qual é o primeiro nível? Deixa eu ver o que eu anotei, gente, rapidinho. A água no tornozelo são os primeiros passos, primeira caminhada, é o novo convertido. A gente aceitou Jesus, estamos buscando em Deus, estamos aprendendo, é o primeiro nível, as águas no tornozelos, as águas, né, no calcanhar ou no tornozelo. Então, ele está ali aprendendo, aceitou Jesus, está aprendendo a caminhar. É igual uma criança, ela não tem a fase, quando ela está engateando, ela vai fazer o quê? Primeiro passo, ela vai aprender a andar. Mas se deixar aquela criança solta, se ela não buscar ajuda, alguém que a assessore, ela vai cair. E ela pode ter um acidente. A mesma coisa é a vida do crente. Se a gente... primeiro que começa de baixo. Deus está mostrando para a gente que a gente não pode começar de cima.
A gente começa de baixo, né? As águas, elas começam no tornozelo e vai crescendo à medida que nós vamos buscando. E que esse rio, ele venha inundar todos os dias nossas vidas. Porque eu, meditando nessa palavra, gente, eu comecei a ter uma experiência de um tempo atrás. Quando eu estava vivendo um momento onde um dado momento, eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. E eu entrava no culto e dizia: Senhor, eu não quero chegar no culto e sentir isso que eu estou sentindo. É como se a gente estivesse seco, sabe? A gente entra no culto e a gente às vezes está cochilando, abre a boca, não presta atenção na palavra, conversa e a gente não busca do Senhor. E não é como a diaconisa até falou, estava prestando atenção, não é sobre quantidade, sim qualidade. Né? Muitas vezes você não vem no culto na terça, na quinta, no domingo, mas você vem na terça, no domingo, mas você prestou um culto racional ao Senhor. Você se entregou, você se derramou na presença dele. Gente, deixa eu beber uma água. Você se derramou, dá glória a Deus, gente. E a vida do crente é assim, ela é feita de níveis. Mas depende da busca nossa, não depende do Senhor. Depende de como está a nossa busca. De como está. Está jejuando, está orando, está buscando. Porque em algum momento, como eu falei, passava dias sem orar, passava dias sem ler a palavra. E nisso a gente vai se esfriando sem perceber. A gente vai ficando apático, vai ficando seco, mas sem perceber. Ai daquele que falar com a gente alguma coisa. O irmão começa a ficar inflamadinho. Será que nós verdadeiramente temos o caráter de Cristo? Será que verdadeiramente estamos buscando viver em níveis de profundidade com o Senhor? Será que somos cheios de Deus de verdade? Que num momento desse a gente não consegue escutar uma exortação? A gente começa a ficar cheio de mimimi, a gente começa a ficar inflamadinho com uma exortação de um irmão que muitas vezes é chamado a atenção, é usado por Deus, e a gente não acredita valor. E às vezes a gente desfaz do irmão. Então, tudo isso, o Senhor, esse nível de busca, quando a gente alcança o nível de, quando as águas estão no peito ou nos lombos, é um nível de maturidade. É dependência total do Senhor. É dizendo que, ei, eu saio de cena e o Senhor entra. É o Senhor que manda, é o Senhor que determina. Porventura, tem um emprego, você pergunta a Deus se é da vontade dEle. Eu pergunto ao Senhor se é da vontade dEle. Ou a gente quer tomar decisões e por nossas próprias vontades, nosso desejo, por conta própria. A gente consulta a Deus, ou a gente só consulta a Deus quando a gente quer alguma coisa. Senhor, abre aquela porta. Senhor, manda esse varão, está demorando, Senhor. Será que a gente consulta a Deus? É de Deus? Quando a gente está em um relacionamento, que está orando, e alguém fala, a liderança, alguém espiritual, que talvez não seja de Deus, que é para orar mais um pouquinho, será que a gente ouve? Quando tem um emprego, alguém fala assim, o apóstolo ou algum líder fala para você, não, espera, eu acho que não é o momento. Será que a gente consegue ficar com o coração dizendo, não, é Deus que falou, então mesmo que eu não queira, mas eu vou obedecer, porque eu quero mudar de nível. E se eu quero mudar de nível, eu quero que esse rio flua na minha vida, eu preciso, o primeiro passo, obedecer. Então não existe meio termo, ou é ou não é. Ou a gente obedece, tem uma vida verdadeiramente com Deus, ou a gente vive fazendo de conta, vem para a igreja, senta, sai do mesmo jeito. Porque nós queremos, a escolha é nossa. A colheita também vai de acordo com o nosso plantio. Então, para a gente mudar de nível, a gente precisa entender. Para que esse rio flua em nossas vidas, a gente precisa entender que vida cristã não é fácil. É escolha, é renúncia, é obediência, é santidade. Não é fácil, mas a gente precisa, exercer isso, viver e cumprir conforme a palavra. Jesus está voltando. A gente está vendo tanta coisa acontecendo, irmãos. Tanta coisa que tem horas que eu digo, não quero nem ver mais internet. Vixe.
Dá um nervoso de tanta coisa que eu digo, não estou nem acreditando que isso está acontecendo no nosso tempo, no nosso meio. E a gente às vezes vem na igreja. A gente vem para a igreja, os irmãos estão conversando, né? Não, é lugar de adoração, é lugar de reverência. Porque é muito fácil a gente chegar, ser eloquente, falar, pregar, né? E a gente não viver. A gente não viver. Porque todos os dias eu vejo a palavra aqui no altar. Sei lá fora, você é o quê? O apóstolo cansa de ministrar isso. Lá fora, você é o quê? As coisas começam a acontecer, a gente não dá ouvido. Parece, a impressão que eu tenho é que as pessoas chegam, finge que ouve e sai do mesmo jeito. Então, é muito sério isso, é muito sério. Então, quando eu estava meditando nisso, eu comecei a ter várias experiências e lembrar. Na mentoria, eu comentei com algumas irmãs, né, dos grupos anteriores, que eu disse, meu Deus, isso me constrange tanto. Vocês se conformam, irmãos, com o nível que vocês se encontram hoje? Se vocês estão no nível, né, onde a água está batendo aqui, tudo bem, amém, glória a Deus. Mas se não, você se conforma com esse nível? Eu não me conformo com o nível que eu estou. Não me conformo. E há um tempo atrás, há um mês atrás, essa palavra começou a ministrar o meu coração. E eu comecei a chorar. E muitas vezes a gente está no culto, está nos louvores aqui, e todo mundo começa a chorar. Mas a gente tem que perguntar, esse choro é porque eu estou emocionado? Porque eu estou passando por prova? Ou porque eu amo Jesus, que Ele morreu na cruz por mim? Ou porque eu estou aqui me arrepiando, lembrando de onde Ele me tirou? Mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, porque todo mundo aqui tem luta, todo mundo aqui tem prova. Eu tenho várias. Mas a gente precisa dar glória a Deus em todos os momentos. Glória a Deus em todos os momentos. Em vez da gente murmurar. E os níveis falam também em que posição você está. Se porventura alguém vem se aconselhar com vocês em algum momento, como é que vocês estão? Você vai criticar a igreja? Você vai falar mal de um irmão? Você vai falar mal da sua liderança? Você vai retrucar? Como está o seu nível? Ou você vai dar uma palavra de ânimo, de força, de coragem ao seu irmão? E aí eu compartilhei com as meninas, falando assim, poxa, há um tempo atrás, eu buscava mais, eu orava mais, eu tinha experiências, eu tinha sonho, o Senhor falava. Quantas vezes eu tive experiência, falava para o meu marido, e no dia aconteceu, e acontecia, sabe? Então assim, só que eu disse a ele outro dia, meu marido, eu disse, meu Deus, eu não sei se é correria. Só que a gente não pode se acostumar. A gente tem que voltar para buscar a profundidade. E se hoje o culto é de fé, nós temos que crer e acreditar, né, que é como a diaconisa falou sobre fé. É você entender que aquilo vai acontecer, se for a vontade do Senhor. É crer. Você não está nem vendo, mas você está enxergando com os olhos espirituais. A minha casa vai ser restaurada. O meu casamento vai ser restaurado. A minha vida vai ser restaurada. A minha vida é espiritual. Vou mudar de nível. É não se conformar. Meu varão está demorando. Deus está mandando, vai mandar o melhor. Mas eu preciso entender e obedecer que há um tempo determinado para todas as coisas. E não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. É esperar com paciência nele e não reclamar, não murmurar. Só que, claro, esperar é fácil? Não. Eu esperei quantos anos, meu varão? 7 anos. Olha, a irmã ali já sabe do meu testemunho. 7 anos. Foi fácil para mim, que já era uma mulher, já tinha filhos, já tinha uma vida, né, ativa e tal. Foi fácil obedecer? Renunciar, matar a minha carne, mas hoje eu estou vivendo o que eu nunca imaginei. Por quê? Por causa da obediência, porque eu entendi que eu precisava mudar de nível. Ou eu matava a minha carne e vivia para o Senhor, ou eu ia viver na superfície, ou ia viver sempre no raso, em todos os momentos, em tudo. E eu não falo, como a diaconisa também falou, a diaconisa falou assim, coisas assim que eu já estava, sabe, Deus já estava ministrando na minha vida. Quando ela estava falando, disse, eita, Deus que fala. E não falo da vida financeira não, porque são consequências. Deus faz se Ele quiser. À medida que você vai buscando a vida espiritual, vai buscando, sabe, se consertar. Por que ninguém pede para se consertar nos caminhos do Senhor?
Por que ninguém pede para andar com retidão? Por que ninguém pede para a gente ser um instrumento aonde a gente vai? Será que eu estou sendo referência de serva de Senhor, mulher de Deus, mulher casada? Será que eu estou sendo referência na minha família, na minha casa? Será que eu estou sendo referência? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que parar e pensar e buscar ao Senhor. Sabe, Deus, se eu não tenho isso, se eu não tenho essa qualidade, me dá, Senhor. Me dá, eu quero ser referência. Já chega de andar no raso. Já chega de cair, levantar, cair. Gente, e outra, é a maturidade espiritual. Eu estava lendo quando eu vi que em cada etapa tem um ponto, né? Que ele fala aqui que, como eu falei, né? Que as águas no tornozelo são os primeiros passos, né? Está aprendendo a caminhada com Cristo. E ali Deus vai ensinando, vai colocando pessoas no caminho, você vai aprendendo. As águas no joelho é a vida de oração e de dependência. As águas nos lombos, como eu falei, é um novo coração. É a maturidade espiritual. É a força. Então, cada nível desse, a gente vai aprendendo com o Senhor, a gente vai tendo experiências, né? Mesmo errando, a gente ali vai tentando consertar. Mas e crente velho, como eu já, né? Crente velho, que já tem 17, 15, 10, 20 anos no Evangelho e não muda? Não muda, porque não quer. Não quer andar no erro, quer andar fazendo a vontade da sua carne, da minha carne. E a gente precisa entender, precisa renunciar a isso. Então, é tempo de consertar. É tempo de voltar, sabe? Ao primeiro amor. Voltar à essência da adoração. A gente precisa adorar o Senhor em todo o tempo. E eu ali falando, né? Voltando, que eu não estava mais conformada com aquilo. Que eu já tinha uma vida com Deus de buscar, de tal. E que hoje eu estava assim, tipo na inércia. Em alguns momentos eu me pegava assim, eu entrava aqui na igreja, aí eu não sentia uma presença. Não é sentir nada de chorar, de arrepio, não, minha gente, que às vezes isso é até emoção. Mas é sentir Deus te abraçando, sabe? É sentir o toque do Espírito Santo. É você se aquebrantar diante dele e reconhecer, meu Deus, obrigado, porque se eu estou aqui hoje, foi porque o Senhor me puxou de lá, do fundo do poço, me tirou do lamaçal do pecado. Quem eu era antes? Quem já nasceu em berço evangélico, amém. Mas quem não, que eu acho que é a maioria, né? O caso da maioria. Então já chega de brincar com Deus, irmãos. Já chega. Está fedendo nas narinas do Senhor, me perdoe. Está fedendo já nas narinas do Senhor. E há um tempo eu vi aqui no altar muita gente vindo na frente, aceitando Jesus. E cadê essas pessoas? E eu dizia, por que será? Eu me perguntava por quê? Tanta gente aceita Jesus e na hora não... Será que está faltando mais empenho da minha parte? De orar mais, interceder mais pela igreja? De ajudar nessa obra? Então, isso tudo eu fiquei refletindo. A gente está em um tempo que a gente precisa muito buscar ao Senhor. Precisa descer muito na casa do oleiro. A começar de mim. Que eu não me conformo quando eu chego na igreja e porventura eu saio do mesmo jeito. Não, eu quero pegar a minha porção na palavra. Às vezes eu fico ali quietinha, mas eu estou ali conversando com o Senhor. Sabe? Sem precisar movimento, porque eu aprendi aqui na palavra hoje, eu lendo e meditando, que não é sobre movimento. Não é o movimento que muda as águas. É as nossas atitudes. É a nossa busca que muda o nosso nível. Não é movimento. É a nossa vida com Deus. É a nossa integridade, é o nosso compromisso, o nosso dedicar ao Senhor. E Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com vocês nesse tempo tão difícil, né? É um tempo muito difícil que estamos vivendo. E é isso, irmãos. Eu ia compartilhar algo com vocês sobre ainda a palavra, mas o Senhor ainda não permitiu. Aprove Deus que num momento, né, mais para frente, o Senhor vai falar. E aí a gente percebeu que ele teve a visão, né, e as águas bateram no joelho, voltando, né, no tornozelo, voltando para o joelho, nos lombos. E agora ele volta à beira, o anjo faz ele voltar
para ele ver de onde ele saiu e ele ter a dimensão de o que é a profundidade do Senhor. E aí ele começou a ver que não dava mais, que aos pés começou a ter que nadar, né? E isso aí é o quê? É você ter intimidade com o Senhor, é você mergulhar no Senhor, é você ter mais intimidade. E qual será o nível de intimidade que temos com o Senhor hoje? Qual será o nível de intimidade? Porque muitas vezes, quando queremos algo, em vez da gente correr para o joelho, a gente vai desabafar. E muitas vezes desabafa com pessoas erradas. Não querem conversar com o líder, não querem um conselho do líder, porque não quer expor a sua vida, porque não quer, né? Enfim, eu sempre, quem congregou comigo sabe que tudo eu me aconselho com os meus líderes. Eu não tenho problema com isso. Até porque eu quero ser uma filha obediente. E se anjo fala com o profeta, ele vai falar conosco. Ele vai dar uma direção e muitas vezes quebramos a cara, porque não ouvimos a voz do Senhor. Através do líder, né? Através de quem o Senhor quer falar conosco. Então, todo passo que eu dou é direcionado pelo Senhor. Possa ser que em algum momento, sim, nós somos falhos, sim. A gente faça algo, né? Por vontade própria, mas... o meu marido, uma vez, a gente estava para comprar algo, e aí, ele morria aí e tal. Eu digo, não, vamos orar. Vamos orar. Primeiro é oração, irmãos. Para a gente não se deixar ser enganado por emoção. E aí, dá certo. E deu certo. Quando a gente ora e em comum acordo com seu cônjuge, e em comum acordo você faz uma escolha, ou você determina algo, ou seu coração quer tanto algo, primeiro conversa com Deus. Que se for à vontade, Ele vai ceder, Ele vai conceder, Ele vai abençoar. E as portas vão se abrir, ainda que você não veja da onde. Mas o rio do Senhor vai passar. E esse rio vai passar e vai trazer transformação e trazer cura, que é o principal. Porque quando vimos aqui que ele fala que na beira do rio estava crescendo árvores frutíferas e folhas se renovavam, que poderiam fazer até remédio, a gente vê o cuidado de Deus e o renovo e a restauração nas nossas vidas. Então, muitas vezes estamos como sepulcro caiados, né? Estamos mortos espiritualmente. E é uma das visões que Ezequiel teve também foi dos vales dos ossos secos. Então, o Senhor, Ele começa a dar visão para nós. Mas será que temos buscado isso? Há um tempo que meu desejo era... Eu tinha uma vontade que Deus, Ele me desse um dom de interpretação. Olha como é difícil. Eu digo, oh Deus, que ousadia. Oh, coitada. Nem busca para isso. Como é que vai acontecer? Vai ser fogo estranho, então, né? Se não busca... Qualquer coisa é fogo estranho. E aí, eu conversando com a pastora Simone, uma determinada vez, eu acho que ela nem lembra. Foi num curso de obreiros, e eu falando, poxa, tinha uma vontade de interpretação, porque às vezes a gente vê tanto, né? Oba-oba por aí, sei, na igreja, porque eu não vou para a igreja, não visito igreja, né? O alimento que está aqui para mim é suficiente. E aí a gente vê tanta coisa acontecendo, até na internet, tanto rodapiar, tanta, né? Que a gente vê tanto movimento. E eu disse, meu Deus, às vezes o povo começa a falar em línguas, o povo começa a, glória a Deus, não sabe nem o que é que está acontecendo. A gente precisa pedir discernimento espiritual ao Senhor. Discernimento espiritual. E esse era o meu desejo de interpretar. Eu digo, Deus, eu acho tão lindo, eu queria tanto. Mas não achar tão lindo, é propósito. É busca, você quer? Eu acredito que se eu buscar muito, o Senhor um dia, se for a vontade dEle, dá. Mas será que a gente tem se preocupado com a nossa vida espiritual? Mas para que eu queria interpretação? Será? Porque se for a depender do meu interesse, Deus nem dá. Nem que eu busque. Vai de como está o meu interesse. Será que é para ajudar a obra? Para ajudar a igreja? Né? Por proteção? Será? Então, a gente precisa buscar os dons espirituais, gente, porque estamos vivendo os tempos, né, vou voltar a falar, difíceis, onde nós precisamos realmente buscar esse rio do Senhor, para que ele flua em nossas vidas, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa importante. Tenho mais alguns minutinhos só. Lá no versículo 9, vamos ler aqui novamente o versículo 9.
Versículo 9. Aí só um minuto, gente. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. Em outra tradução, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E esse rio está passando na sua vida de que forma? De que forma você está buscando esse rio? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o nível que você se encontra hoje? Faça essa reflexão. Qual o nível de busca, né, do Senhor está a sua vida hoje? Se compararmos nossa vida espiritual com esse rio, como é que seria? Como é que você estaria? Você estaria hoje no tornozelo? Faz essa reflexão. Você estaria no joelho? Vocês estariam aqui, no peito ou na cintura, nos lombos? Onde você se encontrava hoje, nesse rio? Porque muitas vezes a gente quer o rio. Ah, glória a Deus, eu quero o rio. Mas o que é que a gente tem feito? A gente tem se posicionado diante do Senhor? A gente tem buscado a presença do Senhor, tem intimidade, buscando nas madrugadas, orando, jejuando. Às vezes a gente faz jejum, o povo já começa a reclamar. E não é sobre comida, é sobre vida espiritual. É sobre o seu crescimento. Não é sobre alimento. E a gente precisa melhorar muito, a gente está muito distante, volto a falar, muito distante. A gente precisa mudar muito. Mas eu sei que tem muita gente que busca o Senhor e está buscando isso, né? Então hoje é uma noite de renovo, de restauração. Hoje é uma noite que verdadeiramente o rio do Senhor vai passar em nossas vidas, porque vamos entender verdadeiramente que precisamos ter essa intimidade, esse nível de intimidade com o Senhor. E que hoje precisamos nos posicionar para que verdadeiramente esse rio passe em nossas vidas e realmente traga a gente ao topo, né? Primeiro precisamos entregar os nossos corações para Jesus e deixar fluir no altar dos nossos corações, que é a água que vem do altar. Lembra que eu falei que a água ela não nasce da terra, ela vem do altar? Depois é preciso dar os primeiros passos, né, na caminhada de fé, aprendendo a palavra, que é a água nos tornozelos. A gente já mudou de nível, já cresceu mais um pouco. E segundo, com uma vida de oração. E pedindo a Deus que tire as emoções. Deus, que é as águas nos lombos, quando a gente já tem a maturidade espiritual. Mas nada disso ainda é suficiente, porque o Senhor é renovo todos os dias em nossas vidas. Amém? Porque quando às vezes a gente acha que a gente já está em um determinado nível, o Senhor nos faz voltar. Porque não é nada da gente, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz. E é isso, eu acho que até que me mandou o Senhor. A gente escreve tanta coisa, mas na hora, né, a gente começa a ficar um pouquinho retraído de algumas coisas. E impressionante que a palavra em Salmos 46, todo mundo conhece, né? Salmos 46, 4. Ele fala que os rios de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus revela que Ele não é um Deus de escassez, mas de abundância. A Bíblia diz, há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Então, várias passagens falam de rios. E aí, uma passagem em João 4, né? 4, se não me engano, que fala da mulher samaritana, quando ela pede água, né? Que Jesus fala que se ela beber daquela água, da fonte da vida, ela nunca mais terá sede. E que a gente não tenha mais sede, que a gente busque dessa água todos os dias, que esse rio flua em nossas vidas todos os dias. Se coloquem de pé, feche os seus olhos. Feche os olhos, irmãos. E aí, feche os olhos e aí a gente vai meditar. Em qual nível? Comece a pensar aí. Como você já era na presença de Deus? Como você está hoje? Você está no comodismo? Na inércia? Como você se encontra hoje? Qual nível você está hoje? Deus não quer que você volte. Ele quer que você avance. É tempo de sair do raso. É tempo de crescer espiritualmente. É tempo de avançar. A igreja do Senhor conta conosco.
Conta com um povo avivado, com um povo com o coração aquebrantado, que se derrama na presença do Senhor, que mergulha, que em vez de reclamar, está ali agradecendo ao Senhor. Deus, Ele se alegra com um coração contrito, um coração que agradece, que é grato por tudo. O rio do Senhor, ele continua fluindo. Ele continua fluindo. Ele está chamando a sua igreja para níveis profundos, para a profundidade. E onde esse rio passar, tudo viverá como lemos agora em Ezequiel 47:9. Deixa esse rio passar. Deixa esse rio passar. Tem um louvor que fala assim. Eu não sei cantar não, viu? Mas um louvor que fala, em nome de Jesus eu não vou nem me atrever. Minha voz é uma bênção. Não, de Júlia. Pode. Amém. Que flui. Aleluia.